Bom dia, irmãos. Graça e paz. Amém. Bom dia. Graças a Deus que o Senhor nos permite estar aqui nessa manhã para a IBD, né? Escola Bíblica Dominical que temos aqui na igreja. Tem sido um tempo muito bom, onde nós temos aprendido conceitos, valores a respeito das Escrituras. Jorge nos trouxe nas EBDs passadas a respeito do Evangelho, mostrou vários desdobramentos que o Evangelho realiza em nossas vidas, desde a nossa vida comunitária até a nossa vida cotidiana. E hoje nós vamos iniciar mais uma rodada, por assim dizer, de ensinamentos a respeito da ordem da salvação. Nós intitulamos essa série da IBD como Rudimentos da Fé, Ordem da Salvação. Mas a ideia é a gente passar por alguns temas a respeito de como acontece a salvação em nossas vidas. Não necessariamente nós vamos definir aqui em que ordem as coisas acontecem, se primeiro acontece a fé, o arrependimento, depois a regeneração e assim por diante. Mas a ideia é passar alguns pontos para a gente compreender como é que acontece o processo de salvação, para que a gente então possa professar a fé em Cristo Jesus, fazer parte da igreja, estar em comunhão com os irmãos e ter essa esperança de vida eterna que o Senhor nos dá por meio de Cristo Jesus. Mas a nossa agenda maior, meus irmãos, nós vamos passar pelo tema da eleição hoje. Depois, na próxima aula, nós vamos falar sobre o chamado, que muitos chamam na teologia de chamado eficaz. Depois vamos falar sobre regeneração, conversão, justificação, adoção, santificação, perseverança e glorificação. Então, basicamente serão 9 aulas, começando hoje. Em alguns momentos, talvez a gente vai não ter a IBD, por exemplo, na ceia, mas conforme for passando o tempo, nós vamos abordar esses assuntos com os irmãos da nossa IBD. Antes de entrar no assunto propriamente dito, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, queremos te dar graças por esse momento, pedir a sua direção, pedir ao Senhor que trabalhe nossos corações. E o que vamos, ó Deus, conversar aqui, que edifique nossas vidas, que o Senhor nos abra o entendimento, que o seu Espírito leve a palavra do Senhor aos nossos corações e que sejamos, ó Deus, transformados, vivificados, ó Deus, e que cresçamos para a glória do Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor desvende os nossos olhos para que a gente contemple as maravilhas da sua lei, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos conversar a respeito de 3 temas, e a ideia é a gente tentar expandir o que esses 3 temas aí têm a nos dizer. O primeiro tema que nós vamos falar hoje é o que é a eleição divina. O segundo, nós vamos tentar aqui debater o que seria se a eleição é condicional ou incondicional, e vamos encerrar falando a respeito de qual é o propósito da eleição. Antes de nós trabalharmos o texto aí de Deuteronômio 7, versículos 7 e 8, queria passar algumas informações aqui para os irmãos. Quando o tema é eleição, ainda mais se tratando de Deus, aí vem a primeira pergunta: o que vem em sua mente? Alguém gostaria de contribuir com alguma coisa? Quando você pensa em eleição, ainda mais tratando de Deus, o que vem em sua mente? Escolhido, a irmã Edna falou escolhido. Muito bom. Quem mais? Ele é um Deus soberano. Deus soberano. Muito bom. Isso aí. Quem mais gostaria de contribuir? Muito bom. Escolhido, soberania. Mais alguma coisa? Uma das possibilidades que a gente pode pensar com respeito à humanidade diante de Deus, olhando para essa questão da eleição, é que Deus, após uma deliberação, então, Ele decidiu escolher alguns dentre a humanidade para si, para cumprir algum propósito, e aqueles que não foram escolhidos foram ignorados. Pode ser que a gente tenha aquela imagem na nossa cabeça em que Deus colocou toda a humanidade em fileira, ou ela está diante de Deus, e Deus de uma forma arbitrária, como Ele é um Deus poderoso, aí então Ele escolheu e falou assim: esse é meu, esse eu não quero, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero, então eu vou excluir esses daqui
e eu vou condenar esses daqui, eles não vão ter chance. Como se Deus fosse alguém que usasse o seu poder para simplesmente agir de uma forma arbitrária, não levando em consideração até mesmo aquilo que ele falou na sua palavra, os seus preceitos. Mas não é bem assim que a gente aprende com respeito à eleição. Deus não é um Deus arbitrário. Deus não está lá no céu, olhando para a humanidade, esse daqui eu vou lançar um raio, vou exterminar a vida dele, não, esse daqui ele é mais bonito, então eu vou escolher ele para mim. Não é assim que o Senhor trabalha, não é assim que nós aprendemos nas Escrituras quando falamos de eleição. O texto de Deuteronômio, capítulo 7, os versos 7 e 8, que está aí, diz assim, se os irmãos quiserem abrir, eu aguardo a gente ler esse texto juntos, antes de a gente falar da palavra que tem no texto aí, que é escolheu. Deuteronômio capítulo 7, os versos 7 e 8, diz assim, as Escrituras Sagradas: O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. O Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Nesse texto aí nós temos a palavra escolheu. E no hebraico a palavra escolheu é bachar. Essa palavra no hebraico não tem um significado simplesmente de que dentre todas as pessoas da humanidade, ou ali no caso de Israel, ou naquele contexto ali de nações, o Senhor simplesmente foi lá e escolheu uma grande quantidade para si. Não é somente isso, na verdade essa palavra escolheu aí no texto, ela tem o sentido de prazer. Alguém que tem prazer em algo, alguém que ama algo, então ele escolhe esse algo porque ele tem prazer naquilo ali. Em outras palavras, quando aplicamos isso a Deus, essa escolha retrata o prazer que Deus teve em seu povo, no caso, em Israel. O texto diz aí para nós que o Senhor amou esse povo. Antes desse povo fazer alguma coisa para o Senhor, antes desse povo fazer qualquer coisa em obediência ao Senhor, o Senhor está dizendo aqui para eles, em Deuteronômio, eles estão às portas de adentrar em Canaã, o Senhor está falando para eles, olha, eu amei vocês, e por eu amar vocês, eu os escolhi. E por eu amar vocês e por eu escolher vocês, tem uma outra coisa aqui que o Senhor fala também, que o Senhor os amava para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. Então, todas as promessas que o Senhor fez, desde Abraão, passando por Isaac, por Jacó, chegando aqui agora, o Senhor também está falando que os ama e que porque os escolheu para cumprir a sua palavra. Então, o Senhor está falando isso para o povo ali, eles às portas de entrar em Canaã. Então, o Senhor escolheu Israel simplesmente porque o Senhor os amava, segundo o beneplácito da sua vontade. Foi da vontade do Senhor, foi da aprovação de Deus escolher o povo de Israel. O próprio Deus deixa muito claro aqui que eles não eram a nação mais numerosa. Se a gente olhar para a história bíblica, por exemplo, o Egito, eles eram uma nação bem mais organizada do que Israel. Mas não é assim que o Senhor olha ao escolher um povo para si. No Novo Testamento, nós também temos a palavra escolheu. Aí em Efésios capítulo 1, versículo 4, está escrito assim: Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. A palavra escolheu no Novo Testamento, nesse texto que acabamos de ler, ela tem um sentido um pouco diferente da palavra bachar, que está no hebraico no texto que nós acabamos de ler. A palavra escolheu no texto de Efésios, aí no grego, é eglekome, que tem o sentido de selecionar pessoas ou alguma coisa para suas próprias razões ou propósitos. Também pode ser aplicada ao ato de respigar, no sentido de que na execução desse ato de escolher, alguma preferência vai ser dada àquilo que está sendo escolhido. Mas uma coisa aqui é importante frisar, que assim como no caso do Antigo Testamento,
O Novo Testamento também aponta para o fato de que o fato de Deus ter a sua preferência, essa preferência não é porque existe algo em nós que faz com que Deus nos escolha. O Novo Testamento aponta para o fato de que a eleição do povo de Deus só é possível na pessoa de Cristo Jesus. Então Deus nos escolhe em Cristo e nos elege em Cristo para cumprir um propósito, de ser o seu povo, de ser a sua igreja. Por mais que a eleição ela tenha uma questão individual, ela também é coletiva, porque não somos eleitos para viver na solitude, somos eleitos para viver como povo. O Senhor elege um povo, o Senhor elege você no individual, te salva e te enxerta numa igreja, nessa igreja que a gente fala que está espalhada no mundo todo, e você não vive de uma forma na solidão, você vive como um povo de Deus, como igreja. Então você não é eleito para você viver a sua vida da maneira como você quer, e nem distante da comunidade dos salvos. Então a eleição ela também tem esse âmbito tanto de algo individual, porque o Senhor salva pessoas, mas também na questão coletiva, onde essa eleição ela aponta para a igreja de Cristo. A história bíblica, de forma resumida, retrata para nós com respeito a essa preferência de Deus. Vou ler aqui para os irmãos um comentário de Abraham Kuyper, ele diz o seguinte: vemos isso no Antigo Testamento, onde a eleição passa de Abraão para Isaque e Jacó. Portanto, repousa sobre Israel. Em Israel ela passa para Judá e Levi. Em Judá, para a raiz de Jessé, sob o reinado de Davi, para Jerusalém. O ato criativo por meio do qual a preferência se origina é encontrado nas próprias seleções, não nos objetos que são escolhidos. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em Abraão e Sara, como eles poderiam ter um filho que desse continuidade àquilo que o Senhor determinou, sendo que Sara ela era estéril? Mas Deus escolheu esse casal, que estavam lá em Ur dos Caldeus, Deus escolheu Abraão e Sara para então perpetuar aquilo que o Senhor planejou, que depois viria a nação de Israel e todas essas outras coisas que a gente acabou de ler aqui. Isaque, meus irmãos, é fruto da eleição de Deus. Isaque, fruto da eleição de Deus. Jacó e Esaú não haviam nem nascido, a Bíblia diz isso para nós, no ventre da sua mãe, eles já se emaranhavam ali, e antes mesmo de cometerem qualquer coisa, Deus já havia escolhido Jacó. Eles não tinham feito nada, mas Deus, antes mesmo deles nascerem, já havia dito que o mais velho serviria ao mais novo. Judá, que era um dos filhos de Jacó, por exemplo, ele não era tão forte como Efraim, mas foi por meio de Judá que o Senhor escolheu preservar a família de Jacó, preservar o seu povo, quando eles foram para o Egito ali. Jessé, por exemplo, era de Belém, que era um dos menores povoados de Judá, mas Jessé, ele é o pai de Davi, e foi em Davi que o Senhor prometeu que o reino dele jamais teria fim, que Cristo Jesus consuma isso. Cristo assenta no trono e jamais ele é destronado. Então a gente percebe que o Senhor não escolhe mediante aquilo que as pessoas fazem, mas o Senhor escolhe de acordo com a sua vontade. O Senhor escolhe de acordo com o seu beneplácito. Então, isso é soberania. Não fazemos nada. Não é por causa da nossa inteligência, não é por causa de qualquer coisa que a gente possa ter que façamos ao Senhor. Simplesmente o Senhor escolhe segundo a sua vontade. A eleição é um ato da majestade de Deus. A eleição não ocorre de algo que já existe, mas ela possibilita a existência de algo com o objetivo de cumprir um propósito maior. Então a eleição é uma bênção de Deus, meus irmãos. Deus elege pessoas, Deus elegeu a sua igreja para que ela cumpra um propósito de pregar as Escrituras, de glorificar a Deus, de bendizer o Senhor, de ser esse povo, essa nação santa, esse povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. No próximo slide, eu gostaria de ler aí para os irmãos um ponto da nossa confissão de fé, que é o ponto 9, que está escrito lá do propósito da graça de Deus com respeito à eleição. Lá está escrito:
Cremos que a eleição é o eterno propósito de Deus, segundo o qual Ele graciosamente regenera, santifica e salva pecadores, que sendo perfeitamente consistente com a livre agência do homem, abrangem todos os meios em conexão com o fim, que é uma demonstração gloriosíssima da bondade soberana de Deus, sendo infinitamente livre, sábia, santa e imutável, que ela exclui completamente a vanglória e promove humildade, amor, oração, louvor, confiança em Deus e ativa a imitação de sua livre misericórdia, que ela encoraja o uso dos meios no mais alto grau, que ela pode ser percebida pelos seus efeitos em todo aquele que verdadeiramente crê no Evangelho, que é o alicerce da segurança cristã, e que verificá-la com respeito a nós mesmos demanda e merece a máxima diligência. Esse tópico 9 está na nossa declaração de fé, que nós confessamos aqui, a declaração de fé de New Hampshire. A eleição divina, meus irmãos, é para a salvação e não para mandar as pessoas, por assim dizer, para o inferno. Os pecadores que não se arrependem e que não professam fé em Cristo não são condenados por causa da eleição. Eles são condenados por causa do pecado em que viveram e por não reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. A eleição divina, em certo sentido, mexe com o nosso coração, com o nosso sentimento e nos faz pensar também a respeito de que se Deus é justo. Podemos nos indagar se Deus é justo quando pensamos na eleição. Nesse ponto, então, nós precisamos definir o que vem a ser justo com relação à salvação. E uma coisa que a gente precisa ponderar, que nós só temos essa inclinação de escolher coisas, nós só escolhemos coisas desse lado da eternidade, porque isso faz parte do ser de Deus. Pelo fato de Deus escolher, Ele deu isso, Ele deu de si para nós. E pelo fato de Deus escolher, então a gente pode escolher. Se Deus não escolhesse, nós também não escolheríamos. Faz parte dessa questão da imagem e semelhança de Deus. Então você escolhe as coisas porque Deus dá de si para você, Deus dá de si para as suas criaturas. Só escolhemos então porque Deus escolhe. Outro ponto é que seria plenamente justo se Deus não salvasse ninguém. Pois quem pecou, quem se rebelou, quem decidiu andar em inimizade contra Deus, não foi Deus, foi nós. Quem decidiu viver fora dessa aliança que Deus fez, fomos nós, e não Deus. Quem quebrou o pacto, por assim dizer, não foi Deus, foi nós, como criaturas. Nós que pecamos contra o Senhor, nós que nos rebelamos contra Deus. Porém, o que nós vemos nas Escrituras é que mesmo Deus sendo rejeitado, mesmo esse pacto sendo rompido pelo homem, Deus providenciou salvação por meio de Cristo Jesus. Em Gênesis 3,15, o Senhor já havia dito que Ele enviaria um Salvador que pisaria na cabeça da serpente. Ali a promessa que a gente conhece na teologia como proto-evangelho se cumpriria na pessoa de Jesus Cristo. E ali o Senhor já prometeu que haveria uma salvação. Portanto, se Ele decide salvar uma pessoa, 5 pessoas ou uma multidão de pessoas dentre toda a humanidade que habita na terra, isso só mostra a sua misericórdia. Isso também mostra que a misericórdia de Deus sobrepuja a nossa consciência. Então a gente não devemos, pelo menos, enxergar a salvação como um assunto relacionado à justiça, porque não temos justiça. Nós temos que enxergar a salvação como um ato da misericórdia de Deus, porque não merecíamos salvação. Nós que pecamos, nós que dizemos para o Senhor, eu não quero o Senhor, com as nossas ações. Então o fato de Deus vir a nós, descer ao nosso nível, na pessoa de Cristo, nos falar de maneira que a gente consiga compreender a sua vontade, isso é misericórdia e não justiça, é a misericórdia de Deus. Então a gente tende talvez a olhar para a eleição e tentar reduzir Deus àquilo que nós sentimos ou pensamos com respeito à justiça.
Então, se a gente entra pelo caminho do fato de que Deus escolhe uns para a salvação e outros não, e isso é algo injusto, então a gente está, de certa maneira, tentando cercear a liberdade de Deus, tentando diminuir ou enclausurar a soberania de Deus em fazer o que Ele determina segundo o conselho da sua vontade. O que quero dizer com isso é que nós não podemos limitar a liberdade de Deus. Ele é o Criador, nós somos criatura, então Ele pode fazer aquilo, o que Ele quiser. Romanos capítulo 9, dos versos 20 a 24, está escrito assim: mas quem é você, caro amigo? Paulo está falando para os romanos isso aqui. Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos de ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que de antemão preparou para a glória? Estes vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Concluo essa primeira parte citando uma fala do Dr. R.C. Sproul, ele falando o seguinte: aqueles que são salvos são beneficiários de sua soberana graça e misericórdia. Aqueles que não são salvos não são vítimas de crueldade ou injustiça. Eles são recebedores de justiça. Ninguém recebe castigo das mãos de Deus que não mereça. Alguns recebem graça das mãos de Deus que não merecem. Por ele se agradar tanto em conceder misericórdia a alguém, não significa que os demais merecem o mesmo. Se a misericórdia é merecida, ela não é misericórdia realmente, e sim justiça. Então, o que seria a eleição divina, resumidamente falando? É um ato da majestade de Deus, que também é um ato misericordioso, em que nós, não merecendo essa bênção da eleição, o Senhor nos elege antes da fundação do mundo para que nós sejamos o seu povo. Então nós não devemos ver a eleição como algo maléfico, algo sombrio. Nós devemos ver a eleição como um ato da misericórdia de Deus. Se o Senhor não tivesse elegido o seu povo, não estaríamos, por exemplo, aqui nessa manhã, ouvindo as Escrituras, ou não seríamos parte da igreja e não teríamos uma esperança de vida eterna. Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Alguma questão? Então vamos para o próximo tópico. Vamos falar a respeito da eleição condicional ou incondicional. Pode passar para o próximo slide, Jorge? Isso. Ali nós temos uma figura de uma pessoa que tem dois caminhos e que ela precisa escolher. E nós temos uma outra figura ali de um bonequinho destacado em vermelho. Ali eu consigo ver que é vermelho. Aonde ele está levantando a mão no sentido de que ele é alguém escolhido. Vamos falar um pouco a respeito da condicionalidade da eleição, que é algo que é crido, nos nossos dias de hoje. Quando nós falamos de uma eleição condicional, a base para esse pensamento, por assim dizer, resumindo, repousa no fato de que o eleito ele possui algum mérito ou alguma graça preveniente em sua vida, que de alguma forma ele se posiciona ele está posicionado em um melhor patamar, ou ele vai de alguma forma exercer fé em Cristo Jesus, essa graça preveniente que falam em relação a essa questão condicional. Acredita-se que ela meio que restaura em certas partes a questão do livre-arbítrio do homem, para que ele então consiga em um determinado momento da sua vida exercer fé em Cristo Jesus ou não. A eleição condicional vai apontar para a dependência também de boas obras, e que em algum momento Deus previu que essa pessoa teria fé e que essa pessoa colocaria essa fé em Cristo Jesus. Muitos, para defender a questão da eleição condicional, usa o texto lá de 1 Pedro, capítulo 1, versos 1 e 2, onde tem a palavra presciência.
E muitos interpretam essa palavra presciência no sentido de que o Senhor Deus teve um conhecimento prévio daquele que viria a ter fé em Cristo Jesus. Não é algo que foi, por assim dizer, determinado ali na eternidade. É uma ação mais passiva de Deus em relação ao eleito, porque na eleição condicional a pessoa ela também vai meio que trabalhar junto com Deus com relação à salvação. Outro texto usado para defender a condicionalidade da eleição é Romanos 8:29, onde ali muitos interpretam a expressão aos que de antemão conheceu como um conhecimento, essa presciência de que a pessoa viria a exercer fé em Cristo Jesus em um determinado tempo de sua vida. A eleição condicional, muitos a consideram assim porque se baseia na condição do homem em fazer algo de sua própria vontade, que é a questão dessa graça preveniente que, de certa maneira, ela restaura, em certo sentido, o livre-arbítrio do homem. Então, ele vai conseguir, em um determinado momento da sua vida, professar fé em Cristo Jesus. Esse tipo de crença também aponta para a questão de que o homem pecador tem um livre-arbítrio, como nós estamos falando aqui. Então, quando a gente pensa em livre-arbítrio, é importante que a gente defina o que seria esse livre. Nós sabemos que o homem desse lado da eternidade, tanto o homem quanto a mulher, eles possuem vontade. Nós temos vontade. E enquanto vivemos aqui, nós escolhemos coisas. Você escolhe onde você vai morar, onde você vai trabalhar, o que você vai comer hoje, por exemplo, possivelmente já está escolhido. Com quem você vai conversar, com quem você quer ter amizade, para onde você vai viajar, enfim, a nossa vida ela é tomada de escolhas. A escolha faz parte da vida do homem e da mulher. E essa vontade do homem e da mulher, ela não é uma vontade coagida pelo Senhor. O Senhor não faz esse tipo de coisa na vida da pessoa. Então, pelo fato do ser humano ter vontade, então ele vai escolher. Ele simplesmente vai fazer escolhas básicas para a sua vida. A questão, então, gira em torno do seguinte ponto. A vontade do homem é livre para o quê? Quando você pensa, se você reduzir livre-arbítrio no sentido de que a pessoa ela tem essa liberdade de escolha para escolher onde ela vai trabalhar, onde ela vai morar, onde ela vai comer, assim por diante, isso é um ponto, é uma liberdade. Mas quando a gente fala, por exemplo, com respeito à salvação, então a gente precisa definir o que seria esse livre. Então a gente pode pensar em duas esferas a partir dessa pergunta que eu proponho aqui para os irmãos. A primeira se volta para a questão da liberdade natural, como nós temos falado aqui, em que as pessoas escolhem de acordo com o seu desejo. Eu vou mudar de emprego porque aquele emprego me proporciona certos ganhos maiores, então estou prospectando alguma coisa aqui para a minha vida, então vou mudar de trabalho. Eu vou morar em tal lugar porque tem uma estrutura assim, assim, assado, então vou para lá porque a minha família será melhor assistida, então vou mudar de trabalho. Eu vou mudar de casa porque o lugar ali é muito perigoso e eu achei um lugar melhor para eu me abrigar com a minha família, então vou mudar. Isso são escolhas naturais que a gente faz. Vou mudar de cidade, vou mudar de país e assim por diante. Esse é um tipo de escolha, é um tipo de liberdade. Mas quando a gente fala com respeito à salvação, que é o caso do nosso estudo dessa manhã, no sentido de que se um homem em sua vontade tem a capacidade de se inclinar a Deus, então a gente precisa entender se o homem ele tem essa liberdade em si mesmo de sair de uma vida de pecado e então adentrar numa vida de santidade por si mesmo. O homem pode buscar em sua vontade natural a Deus, ele pode optar por Deus. É isso que a gente precisa definir quando a gente fala na questão de livre-arbítrio. O que as Escrituras nos ensinam é que uma vez que o homem foi afetado completamente pelo pecado, a queda atingiu certeiramente o homem, a sua vontade foi totalmente escravizada. E a partir de então, na sua vontade natural, ele não tem nenhum tipo de inclinação ao Senhor, de orar, de estar na igreja, de buscar a Deus. O homem em si não tem capacidade alguma para buscar a Deus. João capítulo 3, versículo 19 diz o seguinte: a condenação é esta: a luz veio ao mundo,
mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. A palavra amaram ali em João capítulo 3, verso 19, aponta para o grande afeto, cuidado ou lealdade para com alguma coisa. No caso, o texto é claro que diz que os homens, em sua vontade natural, têm grande afeto, têm grande cuidado e lealdade com as coisas que são das trevas. Esse texto, então, aponta para o fato de que o pecado escravizou a vontade do homem, de maneira que esse livre-arbítrio não contribui para que alguém naturalmente se incline do pecado para Cristo. Ele não consegue mais, porque a sua vontade está escravizada. Ele não consegue enxergar as benfeitorias de Deus. Ele não consegue contemplar a grande obra de salvação operada em Cristo Jesus, meramente na sua vontade humana natural. Justamente porque a sua vontade, a partir do pecado, foi escravizada. Foi totalmente tomada pelo pecado. Romanos capítulo 3, versículo 11, também aponta para o fato de que o homem em si não tem condições alguma de buscar a Deus. O homem em si mesmo tem falta de entendimento com respeito às coisas eternas e ele não tem inclinação natural para Deus. Em Romanos 3,11 está escrito: não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Paulo falando isso para os romanos. E João 6,44, Jesus disse o seguinte: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Esses textos nos mostram que a vontade humana é incapaz de ter alguma inclinação para Deus. Portanto, o que podemos ver é que o livre-arbítrio, em certo sentido, não tem espaço quando falamos de salvação, justamente porque a vontade do homem ela é escravizada pelo pecado, e enquanto ele está vivendo a sua vida voltada para si mesmo, não há inclinação na vida dele. O próprio Jesus dizendo aqui em João 6,44, ninguém vem ao Pai, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Então é o Senhor Jesus Cristo que nos leva a Deus. O Senhor não causa uma coerção na nossa vontade, mas no momento da salvação, o Senhor transforma a nossa vontade por meio de Jesus Cristo, nos abrindo os olhos para a graça, para que a gente então compreenda a obra de Jesus Cristo. A partir do momento em que o Senhor nos abre os olhos para essa realidade daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, é que a gente então tem a plena consciência do estado de perdição em que nós estávamos. Sem isso, meus irmãos, a gente não tem essa consciência, enquanto o Senhor não abrir os nossos olhos. Passando para o próximo slide, nós vamos falar a respeito agora da eleição incondicional. A eleição incondicional, ela é incondicional devido ao fato de que o homem não tem nenhuma condição que possa satisfazer Deus para que Deus então o escolha. O homem sem Deus, ele está morto em delitos e pecados. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2. E nessa condição, ele está morto para a vida com Deus. O texto de Atos 13:48 nos ajuda na compreensão de que a eleição é incondicional. O texto não diz que pelo fato de terem crido, eles foram escolhidos e destinados para a vida eterna. Pelo contrário, o texto afirma que aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Atos 13:48 diz: os gentios ouvindo isto, se alegravam e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Não é a fé que faz a pessoa ser eleita, mas a eleição da parte de Deus é que torna a fé possível, para que então a pessoa ela possa professar Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Romanos capítulo 9, os versículos 11 e 12 está escrito: e os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Esse texto também aponta para uma eleição incondicional, no sentido de que ela foi realizada por Deus antes mesmo de Esaú e Jacó nascerem, de fazerem alguma coisa, seja algo bom ou mal. Isso se aplica à igreja também. Antes de nascermos ou antes de fazermos qualquer coisa, Deus elegeu o seu povo na eternidade. Não é algo
baseado em nós. Então, cremos na eleição incondicional pelo fato de que não existe nada em nós que faça com que o Senhor olhe para nós e diga, eu vou escolher Ele. Não tem. Porque pecamos contra o Senhor. Estávamos mortos em delitos e pecados. E um morto não tem reação. A morte, além de nos atingir fisicamente, ela também nos atinge espiritualmente, no sentido de que nós não buscamos a Deus mais. Nós só conseguimos buscar a Deus, meus irmãos, pela graça do Senhor e pela obra do Espírito em nosso coração. Se não for assim, nós não buscamos o Senhor. Porque a nossa vontade ela é escravizada pelo pecado. Mas a restauração que o Espírito realiza em nós, por meio do Evangelho, nos dá graça e força para que a gente busque a Deus. Então, por isso que cremos na eleição, que ela é incondicional. Esse texto, passando para o próximo slide, Romanos 8, dos versículos 28 a 33, esse texto aí, ele é, como a gente falou em alguns slides passados, ele é usado por muitos para defender a questão da eleição incondicional, por causa da expressão de antemão conheceu. Porém, quando a gente olha para o argumento todo de Paulo, olhando para essa porção das Escrituras, dos versos 28 a 33 de Romanos 8, basicamente a gente percebe ali que talvez não há uma harmonização com tudo que Paulo está falando aqui. No verso 30, por exemplo, Paulo diz que aqueles que foram predestinados, esses também foram chamados, e aqueles que foram chamados também foram justificados. Esse chamar aí no texto não é aquele que ocorre por meio da pregação, quando nós estamos pregando, é aquele chamado ao arrependimento. Esses que foram chamados é feito somente na vida daqueles que foram eleitos e que foram predestinados a serem conforme a imagem de Jesus Cristo, como está aí no versículo 29. No grego, esse chamar que está aí no texto aponta para um pedido cuja recusa não é uma opção, é uma convocação daquele que está chamando. Então, não tem uma recusa, não pode ser recusado. Aqueles que são chamados, o texto diz para nós, também são justificados. Então, aqueles que Deus chama, Ele também justifica. Logo, a gente percebe que não são todos chamados. Não é um chamado que a pregação realiza, mas é um chamado que o Senhor faz e Ele mesmo justifica. A justificação ocorre somente por meio da fé. E essa justificação independe das boas obras que eu e você possamos fazer. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O chamado acontece por meio da pregação. Então, quando nós estamos ouvindo as Escrituras, o Senhor está chamando as pessoas ao arrependimento, porque estamos mortos em delitos e pecados. E quando alguém ouve essa chamada do Evangelho, o Evangelho é levado ao seu coração, então ela sai daquele estado de morte e vem para a vida. E Cristo muda a sua vida e ela passa a ter uma percepção diferente com respeito àquilo que Jesus fez na cruz. Nesse momento, esses então são recebidos por Cristo Jesus. Eles abraçam Cristo, que é a sabedoria de Deus e o poder de Deus, mas para aqueles que perecem é loucura e escândalo. Esse chamar que reverbera em justificação é o ato soberano de Deus, que vence a resistência humana e concede fé, para que então essa pessoa ela creia em Cristo Jesus. Ela creia com o coração e confesse com a boca que Jesus Cristo é Senhor. Então, por meio da fé, essa pessoa é justificada. Voltando para o verso 29, na expressão de antemão conheceu, muitos interpretam esse verso como sendo um conhecimento prévio de Deus, onde ele sabe que muitas pessoas usariam a sua livre escolha para ter fé em Jesus. Essa interpretação nos parece estranha, pois o verso 30, Paulo diz que a fé que justifica não é do homem, mas acontece pelo ato soberano de Deus em chamar o homem pecador. A expressão de antemão no texto, antemão conheceu, essa expressão não aponta para um conhecimento de Deus passivo, onde ele previu que alguém teria fé em Jesus. Pelo contrário, esse conhecimento aponta para algo realizado antes da fundação do mundo, como Paulo nos diz em Efésios.
O texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, tende a nos ajudar a ter clareza com respeito a essa expressão de antemão conheceu. A palavra de Deus diz o seguinte: antes de formá-lo, o Senhor falando com respeito a Jeremias, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Então esse conhecer aí, de antemão, aponta para a graça seletiva de Deus, em que a pessoa não tinha nenhuma ciência de Deus, em que a pessoa ainda nem tinha vindo a esse mundo, e o Senhor já havia elegido ela antes da fundação do mundo. Essa graça eletiva, quando aplicada por Deus na vida do eleito, então o conduz pelo caminho aonde ele vai ser conformado à imagem de Cristo Jesus, nosso Senhor. John Piper, comentando esse texto, ele diz o seguinte: o que este magnificente texto de Romanos, capítulo 8, dos versos 28 a 33, ensina é que Deus realiza a redenção completa de seu povo, desde o começo até o fim. Ele conhece de antemão, ou seja, ele elege um povo para si mesmo, antes da fundação do mundo, predestina este povo para ser conformado à imagem de seu Filho, o chama para si mesmo pela fé, os justifica somente pela fé e finalmente os glorifica. E nada pode separá-los do amor de Deus em Cristo para sempre e sempre. A Ele seja todo louvor e glória. Alguma dúvida, meus irmãos, com respeito a esse ponto? Sobre condicionalidade ou incondicionalidade com respeito à eleição? Quando a gente fala de livre-arbítrio, irmão Tony, a gente precisa definir, como eu disse aqui para os irmãos, o que seria esse livre. Quando nós falamos de escolhas naturais com respeito a onde você vai morar, o que você vai comer, aonde você vai trabalhar, isso é um tipo de liberdade que todo ser humano tem. Ele escolhe aonde ele quer morar, aonde ele quer viver, aonde ele quer ir, assim por diante. Mas quando nós falamos de salvação, o ser humano ele não tem inclinação para o Senhor em si mesmo. Paulo diz em Efésios que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E essa morte, essa prisão que nos encarcerava, que era o pecado, não nos dava essa clareza da vontade do Senhor, da salvação em Cristo Jesus. Então, livre-arbítrio para optar a Deus, essa questão natural da vontade humana, para optar pelo Senhor, o ser humano em si não tem. Nós só conseguimos isso a partir do momento que o Espírito de Deus transforma a nossa vontade, nos abrindo a visão para aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Aí a gente tem plena consciência. Eu estava perdido e agora o Senhor me mostra um caminho diferente. Então pelo fato de não haver em nós essa predisposição ao Senhor, então nós não cremos na questão do livre-arbítrio, porque nós não escolhemos o Senhor por nós. Nós escolhemos o Senhor pelo ato soberano da sua vontade, mudando as nossas vidas, transformando a nossa vontade, abrindo entendimento para o Evangelho de Cristo Jesus. Nós não recuperamos o livre-arbítrio, nós só conseguimos permanecer em obediência ao Senhor pela ação do Espírito, pela graça do Senhor. Por nossa vontade, nós não vamos conseguir. Então, essa questão do livre-arbítrio, ela em si não ocorre. Tá? Então, a gente permanece obediente ao Senhor pela graça de Deus, pela ação do Espírito em nosso coração. A apostasia são aqueles que abandonaram a fé, mas não necessariamente essas pessoas que abandonaram a fé, elas vieram ter fé plenamente em Cristo Jesus. Aquele que apostata da fé não necessariamente professou fé em Cristo Jesus, o tendo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, a pessoa que rejeita a fé, ela não compreendeu a fé em Cristo Jesus. O próprio Jesus fala que aqueles que o Pai traz a Ele, jamais Ele vai perder. Então, a pessoa que vem a Cristo Jesus, plenamente convencido pelo Espírito, ele permanece em Cristo para sempre. Ele pode sim, na sua caminhada cristã, ter o que a gente pode chamar de escuridão da alma, ele pode vir assim, passar por um tempo de esfriamento em sua devoção cristã, mas se ele é um eleito, ele vai ser alcançado por Cristo, ele vai retornar à comunhão com o Senhor e vai continuar servindo a Cristo. Sim, eles tinham. Nós cremos que os primeiros seres humanos, que no caso é Adão e Eva, eles tinham a possibilidade de escolher
não pecar. Mas isso, a vontade deles não era inclinada, eles foram feitos sem essa inclinação para o pecado. Então, eles são os únicos seres humanos que foram feitos e capazes de escolher entre pecar e não pecar. Mas eles escolheram o pecado. A partir dali, todos nós não podemos não pecar. Porque eles eram representantes da raça humana. A partir deles, toda a raça humana viria à existência. E eles eram representantes da raça humana. O pecado que eles cometeram atingiu eles, mas os desdobramentos daquilo que eles fizeram contra o Senhor atingiu toda a humanidade. A partir deles, então, todos aqueles que nasceram, a gente vê nas Escrituras, nasceram manchados pelo pecado. É como a gente fala na teologia, eles são cabeça de raça. Adão e Eva, eles são cabeça de raça da raça humana. E a Bíblia diz que o Cristo é o novo Adão. Então, aqueles que não professaram fé em Cristo, ainda estão aqui enraizados em Adão e Eva. Pensam neles, por exemplo, como um tronco de árvore. Então, todos aqueles que não professam fé em Cristo ainda estão enxertados em Adão e Eva. Nós que cremos em Cristo Jesus, agora estamos enxertados em Cristo Jesus. Ele sendo o novo Adão, então a gente passa então a ter esse desejo, esse anseio e essa vontade de buscar a Deus, em evitar o pecado, né? Mas enxertados nessa cabeça de errada que é Adão e Eva, nós sempre vamos tender a escolher pelo pecado e não pela santidade. Não. Abraão era de Ur dos Caldeus. A Isaac e Jacó já passa a ser já a descendência por assim dizer, de Abraão, mas Abraão em si ele não era um israelita pura raça. A partir desse momento em que Deus começa, por meio de Abraão e Sara, estabelecer um povo, então se forma a nação de Israel, mas Abraão não. Isso, Jacó se torna, a partir de Jacó ali, o Senhor muda o nome dele, né? Se torna Israel, aí vem todos os filhos e assim por diante. Ah, legal. Jorge está falando aqui que possivelmente quando se fala de Abraão, é um termo que se refere a estrangeiro. Então, a partir de então, o Senhor vai formando o seu povo. Quando a pessoa ela vem à fé em Cristo Jesus, ali naquele momento, se ela é uma eleita, ela vai se arrepender naquele instante. O Senhor vai trabalhar o coração dela para que haja arrependimento. Claro que tem pessoas que vêm nesse processo de comunhão com a palavra de Deus, ela vai buscando o conhecimento do Senhor, mas talvez ainda não foi-lhe aberto entendimento com respeito a Cristo Jesus. Com Lutero, se não me engano, aconteceu isso. Em um determinado momento da sua vida, quando ele lê ali a respeito de Romanos, a visão dele abre, o Evangelho lança uma luz no seu coração, então ele percebe que não haveria necessidade de obras para ser salvo, era necessário somente a fé. Mas quando a pessoa chega nessa condição de fé em Cristo Jesus, ali mesmo, naquele instante, acontece o processo de regeneração, e ali mesmo a pessoa se arrepende dos seus pecados, né? Esse processo, aí depois disso vem um processo de santificação, que é a vida da pessoa diante de Deus. Mas quando ela chega naquele momento em que ela é alcançada por Cristo Jesus, aonde ela crê em Cristo, ali já aconteceu o arrependimento dela. É muito interessante essa questão de Lutero, porque há uma certa confusão quando ele cai em si, ele entende a questão da regeneração dentro do seu coração, porque até então, por ser um padre, por ser alguém que está dentro da igreja, ele entendia que precisava se arrepender. Só que o arrependimento dele estava muito mais ligado ao remorso do que o arrependimento em si. Ele sabia que havia pecado, havia pecados morais, e aquilo consumia, a ponto dele se autoflagelar, né? Ele fazia o sinal da cruz no chão deitado e se autoflagelava por conta desse remorso. Porque nas suas obras, em tudo aquilo que ele sentia a respeito dessa dor que ele sabia que ele estava pecando, ele sabia que ele estava errado, mas aquilo ali ainda não era o arrependimento. Foi quando ele lê, né, Romanos, e ele entende que a fé em Cristo é a única maneira de sermos realmente limpos, e não as suas obras de flagelo, né? Então, arrependimento, aí isso se torna real na vida de Lutero, né? Então, isso traz a verdadeira conversão dele naquele instante, né? O Senhor dá essa graça a ele, né? É esse o ponto. Aí.
Então ele percebe que ele é um pecador, né? Ali acontece arrependimento mesmo, verdadeiro de fato. Sim, há pessoas que passam pelo contato com a palavra de Deus e vão estudando as escrituras e tal, e chega um momento em que a visão dela é aberta de fato, para que ela então compreenda que ela é uma pecadora e que precisa de Cristo. Mas há pessoas que é instantâneo, tipo, a pessoa está na igreja de repente, ou está em casa, ou está em qualquer outro lugar e de repente está ouvindo alguma coisa e a pessoa se converte. Há um exemplo, não sei se foi Calvino, não sei se foi o Spurgeon, que ele estava testando a acústica da capela, e ele simplesmente citou um texto. E ele não sabia que tinha uma pessoa, se não me engano, no telhado. E a pessoa desceu do telhado e se converteu ali. Porque ouviu a palavra de Deus. Então, há esse processo de pessoas que têm contato com as escrituras, mas vão lendo, vão estudando, às vezes até vêm na igreja, mas ainda estão naquele estado ali. Será que ainda não se arrependeu plenamente? Mas há um momento, sim, aquele marco zero, vamos dizer assim, em que, puxa, agora eu entendi de fato, como o Guilherme disse, né, da questão de Lutero, agora eu entendi de fato que eu preciso de um Salvador. Então isso acontece também. Porque sem o estudo, sem o conhecer a palavra do Senhor, então poderemos chegar Não. a essa definição, né? Não. A esse conhecimento. De algum momento você vai ouvir as escrituras. Alguém vai pregar para você, ou você vai ouvir as escrituras em um rádio, ou alguém vai estar passando e falando um versículo. Você vai olhar o seu celular e de repente você vai se deparar com uma pregação, enfim. Em algum momento você vai ouvir as escrituras. A Bíblia diz que o Senhor escolheu salvar por meio do evangelho, por meio da pregação. Então o evangelho nos chama ao arrependimento. E quando a palavra de Deus é levada ao nosso coração pelo Espírito, então se abre o entendimento para que a gente compreenda a obra de Cristo na cruz. Sem as Escrituras, não tem como ter salvação. Porque é ela que nos mostra que somos pecadores, é ela que nos mostra a obra redentora de Cristo Jesus. Então vem aquele ponto da Escritura, como aqui na igreja, que a gente chama de igreja saudável, da exposição, né, da palavra. Sim. Isso, porque pode ser também que em outros lugares as pessoas também não colocam a palavra do Senhor, da Bíblia, como devia ser colocado, Sim. né? Usa de outros meios para chegar. Isso não é saudável, né? Porque uma pessoa que ela é convencida e não convertida, nas primeiras dificuldades ela vai abandonar a fé, porque ela não se converteu de fato. Ela foi convencida, persuadida, por assim dizer, por uma pessoa, né? E não foi convencida pela obra do Espírito. Eu tenho uma dúvida. Você Pode falou falar. em relação ao evangelho, né? Tem que conhecer o evangelho para se salvar, Sim. é isso. Só que no caso do ladrão que foi salvo, que estava do lado de Jesus Cristo na cruz, Isso. ele foi salvo. Ele não teve o conhecimento do evangelho. Ele foi salvo. Ele foi salvo. Possivelmente, em algum momento da vida dele, ele ouviu falar a respeito de Cristo. Porque ele fala ali na cruz que aquele homem não fez nada. Ele fala a respeito de Jesus. Então, o conhecimento que ele teve de Cristo, o pequeno conhecimento que ele teve, foi o suficiente para que ele ali se rendesse a Cristo Jesus naquele momento. Isso é obra de Deus. Mas aquele outro ali, não. O outro lá ficou impenitente. Mas sim, em algum momento ele ouviu a respeito de Cristo. Cristo era muito conhecido, né? As pessoas admiravam o ensino de Jesus. Então, naquele momento, não foi a primeira vez que ele ouviu Cristo. Possivelmente não. Em algum momento ele ouviu da pessoa de Jesus Cristo. Ele ouviu dos seus ensinos, da sua obra. E ali, o Espírito de Deus, a ação do Senhor no coração dele, fez com que ele viesse a confessar Jesus Cristo, entender que ele precisava de salvação. Você falou dos escolhidos, né? Uhum. Tem pessoas que vão para a igreja, batiza, ficam um certo tempo, depois volta, vamos dizer assim, no linguajar popular, para o mundo e não vem mais. Essa pessoa foi escolhida por Deus? A pessoa que vem para a igreja, se batiza, ela, de certa maneira, aparentemente, parece que para nós ela professou fé em Cristo, mas ela, de repente, abandona a fé e não volta nunca mais, essa pessoa nunca converteu. Não. Essa pessoa nunca se converteu. Aqueles que o Pai envia a Jesus Cristo, esses jamais saem da mão do sumo pastor. Ele jamais perde as suas ovelhas. É isso que as Escrituras testificam a nós. Pedro trata essa questão que é uma formação de o alimento que vai tornar essa pessoa capaz para poder produzir esse fato de uma vida cristã mais autêntica, né?
lá no texto de 1 Pedro 2, ele diz: desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que provaste que o Senhor é bom, chegando para ele pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus. E lá em Hebreus 5,14 nós já vamos ver uma formação mais estrutural, que o alimento sólido são para aqueles que, de uma forma de busca, eles já têm essa compreensão mais clara desses propósitos eternos de Deus. Obrigado, irmão, pela contribuição. Mais alguém, irmãos? Então, vamos encerrar por aqui, porque a gente já avançou o tempo. Só para finalizar, que o propósito da eleição é para a salvação, tá, irmãos? Nós não somos salvos e então eleitos. Nós somos eleitos e por isso somos salvos, tá? Então, que Deus nos abençoe, nos dê graça. Se houver alguma dúvida que não foi possível colocar aqui, os irmãos podem nos procurar e, de alguma forma, a gente vai procurar esclarecer as dúvidas dos irmãos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, obrigado por esse tempo de aula. Louvado seja o Senhor pela sua graça sobre nós. E também bendizemos ao Senhor pela eleição em Cristo. Se não fosse assim, ó Deus, não buscaríamos o Senhor, não teríamos inclinação ao Senhor. Nós somos realmente abençoados, não temos direito algum, mas o Senhor, ó Deus, nos cerca de inúmeros privilégios pela obra de Cristo na cruz. Que nós possamos, ó Deus, caminhar de maneira a enxergar a salvação não apenas, não como um ato de justiça, mas como um ato da misericórdia do Senhor. E que possamos, ó Deus, nos alegrar e festejar pelo fato de sermos eleitos e sermos salvos em Cristo Jesus. Que o Senhor também nos ajude a pregar o Evangelho, porque a eleição não nos chama a uma preguiça espiritual, mas que possamos, ó Deus, cumprir esse papel de pregadores das Escrituras, falar da palavra do Senhor. Não sabemos quem são esses eleitos, a nós não foi dado isso, mas sabemos que o Senhor nos elegeu para irmos, ó Deus, às nações, pregar a sua palavra, ensinar a respeito do Senhor. Então, Deus, que o nosso coração se mova a isso também, para que a gente ore pelos perdidos e, pela graça do Senhor, pregar as Escrituras para eles também. Pedimos a sua graça e a sua direção, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, vamos ao nosso tempo de café, em seguida retornaremos ao culto. Se alguém quiser acesso aos slides, eu posso passar também. Quem quiser. Deus abençoe.